Aí tem história. Olá, curiosos! Ele está chegando um dos meus dias favoritos do ano, 4 de outubro, porque se comemoram algumas coisas muito importantes para mim. É dia dos bichos em geral, dos cachorros em particular, e é o dia de Giovanni di Pietro di Bernardone, que você conhece como São Francisco de Assis, e aí tem história. Giovanni di Pietro di Bernardone nasceu em 1181 ou 1182 e morreu em 1226, sempre na cidade italiana de Assis. O nome Francisco, que adotou depois de crescido ao entrar na vida religiosa, veio de um apelido, Francesco, um apelido que o pai colocou nele. E a origem do apelido é meio controversa. Pode ser porque o pequeno, o jovem Francisco, ou Giovanni, gostava muito de coisas francesas, admirava a França, gostava do idioma francês, da literatura francesa, literatura de cavalaria e tal, das expressões amorosas. Há também quem diga que foi uma homenagem que o pai quis prestar à esposa, mãe do Francisco, porque ela tinha raízes francesas. Mas ele era Francesco, um apelido familiar. Ele se tornou Francisco quando, ao tomar a vida religiosa, ele quis romper completamente com os laços familiares. Já vamos ver como isso aconteceu. A sua família era muito rica. E ele era um rapaz que, segundo os relatos da época, era um camarada de bom gosto, acostumado às coisas boas da vida, bonito e que era muito chegado numa farra, ou seja, ele vivia a vida mais desejável possível para alguém da sua posição. Ele sonhava com aventuras militares, com a vida militar, não porque ele fosse violento, longe disso, ele queria era a glória, né, de vencer as batalhas e tal. Pois bem, entre 1202 e 1205 ele tentou a vida militar. Tentou, e em 1205 aconteceu muita coisa nessa vida militar, foi feito prisioneiro e tal. Mas em 1205 ele teve um sonho, e no sonho uma voz dizia: larga essa vida de querer ser soldado, volte para casa, porque você vai servir ao Senhor. Ele no sonho perguntou: mas como? Volte que lá você vai entender. Ele ficou meio perdido, mas voltou. Voltou para Assis, mas já voltou mudado, porque ele perdeu interesse na farra, nos amigos e tal, e estava cada vez mais se dedicando à meditação, a rezar. Ele não teve uma conversão assim do dia para a noite. Foram vários episódios, e o episódio que eu acho o mais significativo foi que certa vez ele estava orando numa igrejinha fora dos muros da cidade de Assis, e a imagem de Cristo teria dito para ele: reforme a minha igreja. Ele foi até em casa, o pai era um rico comerciante, ele pegou uma bela de uma quantia de lá, levou para o padre dessa igreja e falou: está aqui para a reforma. O padre aceitou, obviamente, só que o pai do Francisco ficou furioso com ele. As pessoas o ridicularizaram e aí ele entendeu. Não é a reforma física de um prédio, é a reforma da fé cristã. Ele estava em casa com as pessoas ridicularizando o pai, esbravejando, ele tirou suas caras roupas, deixou cair no chão e saiu da casa dos pais inteiramente nu, para nunca mais voltar. Peregrinou bastante, exerceu o que ele acreditava que era a sua missão religiosa, até que por volta de 1208, 209, ele entendeu como deveria ser a sua ordem religiosa, qual seria a sua doutrina. A pobreza de nada possuir, entender que deveria servir inteiramente à religião, doar-se aos outros,
perceber que tudo e tudo que existe é obra de Deus. E assim foi criada a Ordem Franciscana. No Natal de 1223, ele tentando explicar para pastores como tinha sido o nascimento de Cristo, ele organizou ali uma representação didática, que hoje a gente chama de presépio. No ano seguinte, 1224, ele viu uma figura no céu, parecia um anjo, e essa figura transmitiu para ele feridas nas mãos e nos pés. Eram as feridas que Cristo tinha recebido na cruz, os estigmas. Ele continuou espalhando a fé de uma maneira alegre, cheia de vida, mas a sua saúde foi ficando cada vez mais frágil e em 1226 ele faleceu. Menos de 2 anos depois foi consagrado como São Francisco de Assis, padroeiro dos animais e da natureza, nossos irmãos. E esse boletim vai em homenagem aos meus filhinhos de pelos, Nina e Bruno, para o Enzo, o meu primeiro filho Pelúcio, que já virou estrelinha, e para minha amiga Sueli de Lima, que tem a maior coleção de imagens de São Francisco que eu já vi na minha vida. Acho que nem em Assis tem tanto assim. É isso.